Repito que logo após a escola, a mensagem, eu me retiro, eu vou para a igreja de Ramos. Completa hoje 97 anos, eu estarei lá levando a palavra do Senhor. Estou na briga aqui porque, como eu vou pregar numa igreja fora, eu estou levando a nossa Bíblia comemorativa, né, para mostrar. Então as páginas são mais grudadinhas. Oi? Efésios 2, de 1 a 10. Falei, não, é? Pensei que vocês tinham o poder de ler a minha mente. Cheguei. Efésios 2. De 1 a 10. Aí a gente tem essa Bíblia aqui, nossa comemorativa, que eu falei, vou usar sempre que eu tiver que pregar fora e tudo mais. E tem a que nós compramos também, a dos 500 anos. Fica na caixa. Só tiro de vez em quando eu quero dar uma consultada ali, vou tiro com muito carinho, consulto e volto. Mas na grande verdade, ela tem que ser usada, né? Tanta informação riquíssima. Vamos orar. Deus eterno, louvamos o teu santo nome, porque o Senhor é bom, porque a tua bondade, a tua misericórdia está presente em nossas vidas. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor ilumine agora a tua palavra para que possamos compreendê-la. Dá-nos, ó Pai, entendimento acerca das tuas escrituras e fala aos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Efésios 2:10, um texto clássico conhecido, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu amo a carta de Efésios, em especial esse capítulo 2. Esse capítulo 2 é um capítulo marcante na minha vida. É um capítulo que vai falar acerca da graça, mas mais do que isso, é um capítulo que faz um raio-x da nossa vida. É um capítulo que declara quem nós éramos e quem nós somos em Cristo Jesus. Todo ser humano precisa ter dentro do seu coração, da sua mente, a total visão de Efésios 2. Quando nós estamos tão inseridos nesse capítulo de Efésios 2, tudo faz sentido na nossa vida. A Santa Ceia faz mais sentido na nossa vida, porque eu participo de uma cerimônia, de um ato, que está lembrando que eu, segundo Efésios 2, segundo a palavra de Deus, e é a verdade, eu estava morto em meus delitos e meus pecados, e que agora eu estou vivo em Cristo Jesus e posso participar da Santa Ceia. O texto vai dizer aqui que Deus há de revelar a riqueza da bondade da sua graça. Nós ainda não entendemos a fundo o que é a graça. E a gente só pode entender o que é a graça de Deus, o favor imerecido de Deus,
se nós tivermos dentro do nosso coração, de uma maneira muito nítida, o quão nós somos imerecedores, para que a gente possa compreender o tamanho da graça de Deus. Eu preciso olhar para quem eu era, eu preciso olhar para quem eu sou agora em Cristo Jesus. Por isso esse texto de Efésios, ele vai trabalhar muito essa questão de como nós éramos, o que viemos a ser em Cristo Jesus e qual o propósito de nós sermos o que hoje somos em Cristo Jesus. Principalmente essa palavra do em, muito enraizada na pessoa do apóstolo Paulo. O tempo todo ele vai dizer em Cristo, né, dentro, misturado, ali participando por causa de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus. Então, Efésios ele vai nos mostrar que por causa do pecado e por causa da atitude de Cristo Jesus, nós sofremos uma metamorfose. Nós sofremos uma grande transformação. Aqui, nesse texto, nós podemos enxergar a obra do pecado contra nós. A obra do pecado contra nós. Mas também conseguimos enxergar a obra de Deus por nós. Também a obra de Deus em nós. Para que possamos enxergar a obra de Deus através de nós. Então, vamos enxergar aqui o que o pecado fez comigo e com você, para que possamos enxergar as maravilhosas obras de Deus por nós, em nós e através de nós. Chegou. Toda vez que isso acontece, eu fico pensando, quando é que alguém vai inventar o mini reator ARC do Tony Stark para... Né? Por que bateria acaba tão rápido? Não, celular então nem aguenta. Menos de um dia hoje em dia. Então, assim, retomando, nós vamos falar sobre a obra do pecado contra nós, a obra de Deus por nós, a obra de Deus em nós e a obra de Deus através da gente. Então, vamos reler lá Efésios 2, de 1 a 3. Podem reler. Efésios 2, de 1 a 3. Amém. Queridos, éramos por natureza filhos da ira, como também o demais. Outro dia eu preguei sobre esse texto, falando sobre a nossa natureza pecaminosa e a natureza em Cristo Jesus. E aqui nós podemos exprimir e entender algumas passagens, algumas palavras, que vão mostrar o quão o pecado nos atingiu. O que o pecado fez contra nós. O pecado vai nos mostrar que nós estávamos completamente depravados. Calvino vai falar sobre a depravação total. Ou melhor, Calvino na pessoa de seus seguidores, né? Quando se levantaram alguns posicionamentos contra o calvinismo, e aí surgiram lá os 5 pontos do calvinismo. Um deles é a depravação total, para combater doutrinas arminianas, Jacob Arminius, que diziam algumas coisas que questionavam o calvinismo, ou questionavam questões da palavra de Deus que o calvinismo adotava. Então, por exemplo, uma delas, um dos 5 pontos do calvinismo, era depravação total. O que isso quer dizer? Que o homem é completamente caído. Que o homem, ele desobedeceu, ele é desobediente, que o homem errou o alvo,
A palavra hamartia, que é pecado, quer dizer errar o alvo. A palavra desobediência, depravação, no seu original, vai falar a respeito de você ultrapassar fronteiras, você atravessar a barreira do proibido, você cair de queda. Então, o sentido das palavras no seu original é no sentido de que o homem, de verdade, de fato, ele errou completamente. Tem um alvo ali. Ou você acerta ou você erra. Não tem meio certo, meio errado. A queda, não tem o meio caído ou mais ou menos caído. Caiu. Ou você caiu ou você não caiu. Eu quase caí, mas queda é queda. A palavra ela exprime um ato completo. Cair por totalmente. Em outras palavras, morri completamente. Existe meio morto? Eu sei, né? Ontem nós corremos, né, Paulinho? Fiz 1 hora e... Quando passei lá, o coisa estava marcando 1:26, mas como eu saí lá atrás na fila, eu devo ter feito 1:20 e pouco, alguma coisa. Você fez o quê? 1,5? 1,5. 30 minutos? Menos? 57? Ah, foi bem. Eu que fui mal. Eu não recebi, a Renata recebeu. Ontem um grupo da igreja esteve lá à noite no aterro, participando de uma corrida. Estou aqui com a perna toda... E eu estava lá correndo, né? Eu queria aumentar a minha forma. E aí foi muito interessante, porque eu não saio disparada. Eu vou no meu... Eu falei, deixa o meu corpo ditar o ritmo. Então eu vou ditando, vou devagar. E daqui a pouco eu vejo um monte de gente passando. Blá, 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 passando. Eu estou indo lá. Aí daqui a pouco aquelas pessoas que passaram por mim, né? Mas algumas eu marquei, né? E daqui a pouco eu estou vendo lá, parado, andando, e eu estou passando, né? Tartaruga, né? Aí daqui a pouco o meu corpo pediu para acelerar. E aí eu estou acelerando, e o corpo estava indo bem, mas até os 5, fui direto mesmo. Aí depois dos 5, já o corpo pediu água e tudo mais. Né? Mas aí eu estava meio morto. Eu não estava morto, porque eu ainda estava correndo. Eu não tinha parado, porque eu ainda estava em movimento. Então, as coisas nos mostram que não existe meio. Ou é ou não é. Pelo menos nessa questão. Ou eu estou vivo, ou eu estou morto. Ou eu acertei o alvo, ou eu não acertei o alvo. Ou eu obedeci a Cristo, ou eu não obedeci a Cristo. A palavra nos chama para sermos integrais. A palavra integral quer dizer completo. Deus é um Deus do completo. Em Apocalipse o tempo todo vai falar de 7 isso, 7 aquilo, porque o 7 é o número do completo, porque em 7 dias Deus criou os céus e a terra, todo o universo, porque no 7º descansou, e o descansar fazia parte desse ciclo, do completo. E queridos, o que o texto vai nos mostrar aqui, que ele nos deu vida porque nós estávamos mortos. Onde? Nos nossos delitos e nos nossos pecados. Pecados esses que nós andávamos antigamente, segundo o curso da nossa carne, a potestade desse ar, o espírito que agora atua nos filhos que estão aí desobedecendo. Ou em outras palavras, o texto está dizendo que esse espírito que agora atua nessas pessoas que desobedecem à palavra de Deus, era o mesmo que estava na gente. O espírito no sentido aqui de atitude, maneira de ser, modo de viver. A mesma coisa que fazem o mundo hoje é o que nós vivíamos antigamente. Pastor, mas eu cresci no lar evangélico. Mas nós estamos falando aqui de uma natureza espiritual, queridos. O que o pecado fez conosco foi nos matar completamente. Spurgeon, em um dos seus sermões, que eu ouvi recentemente, ele dizia que esses vivos mal sabem que estão mortos. Ele diz assim, os vivos não sabem que estão mortos. As pessoas aí fora estão mortas porque não têm Cristo. Porque Paulo vai afirmar aqui que nós só estamos vivos quando nós estamos em Cristo Jesus. Então, o poder do pecado sobre nós, ele nos matou completamente. Erramos o alvo completamente. Somos depravados completamente. Somos completamente mortos, perdidos sem Cristo Jesus.
Por isso, uma das questões básicas da nossa fé reformada, de que nós só somos salvos através da graça, está no fato nas primeiras palavras desse versículo 1 de Efésios 2. Ele nos deu o quê? Vida. A palavra dar vida é para quem não tem vida. Se eu já tivesse vida, eu não precisaria de vida. Mas Ele me deu vida. Isso quer dizer que a obra do pecado contra nós nos matou e nós necessitamos de ressurreição. Não tem outra maneira de nós vivermos a não sermos através da ressurreição. Nós morremos, queridos. A obra do pecado contra nós nos matou literalmente. E que se não fosse a obra de Cristo Jesus em nós, por nós hoje estávamos destinados ao inferno. Ao fechar os nossos olhos pela última vez, nós abriríamos no fogo eterno. Mas por causa da obra de Cristo Jesus, nós temos as mansões celestiais nos aguardando. Por isso, depois de entender o que o pecado fez contra nós, a gente pode entender e começar a entender a obra de Deus por nós. Efésios 2, 4 a 9. Podem reler. De 4 a 9. Amém. Até o 9. Obrigado. Então, a obra de Deus por nós começa com amor. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor. Enquanto o pecado vem nos matar completamente, a obra de Deus começa a mudar essa história, porque o texto diz que por causa do seu grande amor. João 3,16 você conhece muito bem, que vai dizer que porque Deus amou o mundo. Lá em Hebreus, Deus vai dizer: eu perdoo os teus pecados e tenho misericórdia de ti por amor de mim. O amor de Deus é perfeito e completo e maior do que a morte. Enquanto a morte me matou completamente, me matou por causa do pecado, do meu pecado, me matou por causa do pecado de Adão, o amor de Deus me salva por causa do amor de Deus por mim e por causa do amor de Deus por Ele mesmo. Olha que interessante. Nós temos uma obra maravilhosa acontecendo na nossa vida porque Deus se ama. Porque Deus se ama, Ele tomou uma atitude radical de ir até a cruz, nos resgatar do poder da morte para nos ressuscitar. E aí eu te pergunto, será que eu me amo como Deus se ama? Porque Deus se ama, tomou uma atitude maravilhosa e impressionante de trazer aquele quem Ele ama para perto de si. Queridos, isso é uma grande lição para as nossas vidas, o quanto nós nos amamos. Nós precisamos lapidar o amor que nós sentimos por nós mesmos, porque muitas vezes podemos ser masoquistas. Masoquista é aquele que gosta de sofrer. Ainda tem um outro termo aí que chama de sadomasoquista, eu acho que é aumentar mais ainda, né? Ou deve ter alguns itens a mais. A gente às vezes gosta de sofrer quando nós não perdoamos a quem nós amamos. Porque a pior dor no ser humano, digo eu, é você odiar quem você ama. Era uma dor implacável, que consome a gente.
mas porque Deus se ama e nos ama, Ele foi lá e nos salvou. Então a obra de Deus por nós é uma obra que começa com o amor. E porque Ele nos ama, Ele foi lá e nos ressuscitou. Verso 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. A obra de Deus em nós é que Ele nos amou, ou melhor, a obra de Deus por nós é que Ele nos amou, é ato dEle. Ele nos ressuscitou. E vejam vocês, para ficar bem claro, a obra de Deus por nós é algo que é feito dele, por ele e somente ele. Amar é dele. Alguém pode amar você, ou melhor, alguém pode amar você no meu lugar? Não, eu preciso te amar. Eu vou melhorar aqui a minha pergunta para dar um melhor entendimento. Eu te amo. Oh, que bonitinho. Alguém pode sentir este amor meu em meu lugar? É pessoal. Eu não posso dizer assim, Renata me ama, mas fulano tal também me ama. O amor da Renata. Não, porque o amor é da Renata. Só a Renata pode me amar com o amor dela. Só eu posso te amar com o meu amor. Ninguém pode te amar com o meu amor. O meu amor é meu. E só eu posso disponibilizar o meu amor. Você está entendendo? É pessoal. Então, a obra de Deus por nós só podia ser feita por Ele. Tal é também a segunda obra de Deus por nós, que é a ressurreição. Isso vem mostrar que também só podia ser feito por Ele. Não pode ser feito por você. A gente não tem participação. A gente não tem participação no amor de Deus por nós, porque é dele. É Ele que oferece. Nós não temos participação na ressurreição de Deus por nós. É dele. Ele quem nos ressuscita, é a atitude dele. É Ele que mete a mão na sepultura e nos levanta. Não somos nós que saímos da sepultura. Nós sequer erguemos as mãos para que Deus nos puxasse. É dele. Assim também é o amor dele por nós. Nós sequer podemos erguer as nossas mãos para Deus nos amar. Nem falar assim, Deus me ama. Isso vem mostrar o amor ágape, o amor incondicional de Deus. É dele, completamente dele, exclusivamente dele, independente de qualquer coisa que você possa fazer. É assim o amor de Deus. Não parte da gente. É porque Ele nos ama antes da fundação do mundo. Nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, a obra de Deus por nós é dele exclusivamente. E aí, queridos, Ele nos ama, e porque Ele nos ama, Ele nos dá vida, nos ressuscita, e Ele nos exalta. Olha o tamanho da graça de Deus. O texto diz para nos colocar nos lugares celestiais. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O céu, a referência do céu é para cima, do inferno é para baixo. A obra de Deus por nós nos ama, nos ressuscita e nos exalta. Nos faz sentar nos lugares celestiais. Por isso que Efésios é lindo. Por isso que todas as vezes que eu participo da Santa Ceia, eu trago à mente, tudo isso que eu venho refletindo sobre Efésios, e eu peço que você faça a mesma coisa. Mesma coisa. Hoje à noite, conferência da UPA, teremos Santa Ceia, participaremos da Ceia do Senhor. E aqui eu convido você a refletir sobre tudo isso. Esta é a obra de Deus, que Ele fez por mim e que Ele fez em mim. Efésios 2:10, parte A. Pode ler ele todo. As quais, de antemão... Amém. Deixa já na mente aí, porque é a obra através de nós, né? Mas a primeira parte aí, a parte A que nós lemos, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Queridos, além de Deus fazer algo por nós, Ele fez algo em nós. Ele nos fez ser feitura dele, poema dele.
A obra maravilhosa dele. Quando Deus criou os céus e a terra, todo mundo sabe que Deus foi criando pela palavra, mas no sexto dia, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E fez com as próprias mãos o barro e soprou na sua narina o ruar, o espírito, o fôlego de vida. O texto no original hebraico vai dizer que o homem é alma vivente. É a alma vivente. É uma característica dada somente ao homem criado, a alma vivente, ou o espírito vivente. O ser humano foi criado como uma obra-prima. Maravilhoso. Feito à imagem e semelhança de Deus, capaz de raciocinar, capaz de sentir, capaz de interagir com Deus. Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele. Lá no céu ele já se relacionava com os anjos. Diz o texto de Gênesis que ao cair da tarde Deus vinha para fazer o quê? Para conversar com gente do céu. O Deus que criou os céus, a terra, as estrelas, todo o universo, cria um indivíduo, um autônomo, uma alma vivente, um ser que existe por causa de Deus, mas que é autônomo em si. A gente não existe sem Deus, mas Deus nos deu autonomia. O que quer dizer essa autonomia? Deus vem se relacionar com Adão e com Eva para que eles, na liberdade deles, por isso eles tinham livre-arbítrio, para que eles, na autonomia deles, ou seja, eu posso amar a Deus por mim. Não tem aquela explicação que eu estava falando aqui sobre que ninguém pode amar o meu amor, ninguém pode amar com o meu amor, só eu posso amar com o meu amor. Então, Deus me criou assim para que eu, com o meu amor, amasse a Deus. Deus nos dá completas condições de expressarmos a nossa fé, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso desejo por Ele. Ele nos dá essa autonomia para que tenha essa relação. Então, quando Deus criou o homem e a mulher e colocou eles lá no jardim, os colocou com essa característica de você, por você mesmo, poder se relacionar. Então, quando Deus vai até o jardim e anda com Adão e anda com Eva, fico eu imaginando lá quantas conversas eles tiveram, do relacionamento de Deus com Adão, com Eva, e ali Adão podendo expressar ao seu Criador, Deus, eu te amo, obrigado pela vida, obrigado pela existência, obrigado por quem eu sou, obrigado porque tu me trouxeste Eva, e Eva dizendo, obrigado porque tu me trouxeste Adão, porque eu estava triste aqui no paraíso. Você lembra que Adão estava triste? Não tem ninguém que seja semelhante a mim, igual a mim. Não tem uma que seja idônea, onde eu possa olhar nos olhos. Aí Deus vai lá, faz Eva para Adão e Adão para Eva. E ali Adão podia expressar o seu amor e o seu carinho por Deus. Deus dá uma condição, não coma do fruto daquela árvore ali, senão vocês vão conhecer do bem e do mal. Come não. Então Adão tinha aquela liberdade de obedecer por ele. Deus deu a Adão a capacidade de obedecer, mas também Adão não estava imune à capacidade de desobedecer, depravação total, queda. Então, quem desobedeceu? Adão. Quem amou? Adão. Quem obedeceu? Adão. Adão durante dias, não sei quanto tempo Adão viveu no paraíso, não sei, a Bíblia não diz. Foi um dia, 2 dias, 10 dias, um século, 1000 anos, não sei. A Bíblia diz que no cair da tarde Deus vinha, então passava-se dias. Durante algum tempo Adão obedeceu. Adão obedeceu. Adão demonstrou a Deus, eu quero te obedecer. Era um relacionamento. Então, olha que interessante. O Deus eterno, ele vinha para se relacionar pessoalmente com a sua criatura. Porque nós somos poesia de Deus. A palavra feitura no original quer dizer poesia. Somos como uma música linda. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. E um dia, queridos irmãos,
este homem, que um dia foi perfeito, que caiu por causa do pecado, será reconstruído em Cristo Jesus. Nós teremos um novo corpo, seremos uma nova criatura em Cristo Jesus, uma nova mente, um novo corpo, e viveremos eternamente com Deus eterno. É a obra maravilhosa que Deus tem feito em nós. Mas essa obra começa aqui e agora. Aqui vem a última questão, que é a obra através de nós. Vocês já leram lá a partir do verso 10? A segunda parte que vai dizer, em Cristo Jesus, para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus, ainda que o pecado tenha feito uma obra contra nós, Deus fez uma obra por nós e fez uma obra em nós, para que uma vez novos, mudados, transformados, pudéssemos andar nas boas obras de Cristo Jesus. Por isso que eu estou dizendo, Efésios 2, ele traz aqui uma biografia da nossa vida. Estávamos mortos, por causa de Deus ressuscitamos. Deus em nós fez uma nova criatura, para que agora possamos andar em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, queridos irmãos e irmãs, precisamos zelar pela obra magnífica que Deus fez em nós. A obra que Deus fez não pode ser desprezada. A obra que Deus fez em nós e por nós não pode ser desprezada. Nós não somos um clube. A Igreja de Cristo Jesus, como eu até estava falando semana passada, ela foi chamada para ser. Temos que ser aquilo que Deus nos fez sermos. E a igreja, ela não pode existir diferente daquilo que Cristo é. Cristo é o nosso fundamento. A igreja, ela tem que ser aquilo que foi construída para ser em Cristo Jesus. Por isso, Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus diz sobre essa afirmação, tu és pedra, e sobre esta afirmação que tu disseste, eu edificarei a minha igreja. Nós fomos construídos em cima de uma verdade. Nós somos chamados para ser igreja e não viver como uma instituição. É muito mais do que teologia, é muito mais do que teoria. É essência, é prática, é brotar dentro de si. Eu era um morto, agora eu sou vivo. E eu vivo para Cristo. Por isso Paulo vai dizer, o morrer para mim é lucro. E o viver para mim é Cristo. Eu estou aqui entre duas coisas. Eu morro porque é infinitamente melhor e vou estar com Cristo. Ou eu vivo para poder continuar aqui fazendo a obra. Eu estou nessa dúvida. Quero isso. Ser igreja. Então nós fomos chamados para sermos completamente transformados. E a salvação que Deus fez em nós foi perfeita. Vamos cantar o hino de número 150, que fala sobre salvação perfeita. Estou usando aqui o aplicativo que o Jair me indicou dos hinos, né? Como essa Bíblia não tem inário, muito bom. O aplicativo da Igreja Presbiteriana com os inários. Salvação perfeita. Vamos ficar em pé, vamos cantar e vamos orar, encerrando o trabalho dessa devocional. Sua cruz o impacto se fez.
Senhor Deus, nós glorificamos o teu santo nome, porque o Senhor de verdade nos ressuscitou. Na cruz, a lei o Senhor satisfez. E de uma vez por todas, o Senhor satisfez a obrigação da cruz, a vontade do Pai. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te dar graças, porque tua obra por nós e em nós é maravilhosa. Então ensina-nos, ó Deus, a andarmos nessa novidade de vida. Ensina-nos a andarmos segundo as obras que o Senhor preparou para que de antemão andássemos nela. Faz-nos, Senhor Deus, sermos gratos a Ti, vivendo, Deus, de maneira intensa na obra maravilhosa que o Senhor fez para nós andarmos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, continue, ó Pai, com esta igreja. Possamos continuar sendo luz em meio a essas trevas. E aqueles, ó Pai, que estão mortos e pensando que estão vivos, que possam, ó Deus, alcançar a Tua graça, a Tua salvação, através de obras maravilhosas, de pregação da Tua palavra feita por esta igreja. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. E agora, queridos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Muito bem, podemos assentar. Eu estou saindo, como eu disse, que eu vou lá para a igreja de